Fala galera, vamos lá resolver aí hoje só questões de cinemática, tá? Hoje a nossa missão aí é resolver vários exercícios aí de cinemática na pegada que tem exatamente o Colégio Naval, tá? Essa é a nossa missão aí. Então fiz aí uma seleção de algumas questões que tem exatamente a cara, que tem exatamente o perfil das últimas provas aí que nós tivemos esse acesso, tá? Então vamos aí começar por algumas questõezinhas de cinemática. Olha que questão básica essa daí que você tem aí, que você está visualizando. Ela diz o seguinte: assinale qual alternativa abaixo contém apenas grandezas vetoriais. Vamos lá, o que é que você precisa saber sobre grandezas? Podem ser escalares ou podem ser vetoriais. Qual é a diferença de uma para outra? Que a grandeza escalar, ela não precisa de direção e sentido. Basta que você diga o número e a unidade e ela fica perfeitamente definida. Como, por exemplo, se alguém lhe perguntar que horas, você vai lá e responde, sei lá, 8 horas. Pronto, está absolutamente entendido. Você não precisa dizer mais nenhuma informação, o camarada já entendeu. Mas se ele perguntar qual a velocidade que aquele veículo está, você fala 80 km por hora. O cara até tem noção da rapidez, mas ele não consegue te dizer para onde ele está andando. Então você precisa dizer a direção e o sentido. E é exatamente isso aí que vai diferenciar a grandeza escalar da grandeza vetorial, tá bom? Então vamos aí para as nossas assertivas aí. Qual delas ele quer apenas grandezas vetoriais, tá? Extremamente importante isso. Vamos lá. O item A ele fala de tempo e massa. As duas grandezas aí são escalares, tá? Você só precisa dizer o número e a unidade, está perfeitamente entendido. Já no item B, você tem aí o tempo, que é escalar, e a velocidade é vetorial. Então também não satisfaz o que a gente quer. A gente quer só as vetoriais. No item C, ele fala de velocidade, fala de aceleração, que é vetorial. É só lembrar da aceleração centrípeta, que é um vetor que aponta para o centro da curva, né? A massa é uma grandeza escalar. Já no item D, nós temos aí trabalho, que é escalar, e temos também a velocidade, que é vetorial, tá? Cuidado com isso daí. Já no item E, que é o nosso item correto, ele fala de velocidade e de força. Ambas são vetoriais, tá? Então coloquei para você na sua tela, organizei para você o que cada um desses itens aí ele é, se é escalar ou se é vetorial. E como nessa questão aí ele quer apenas grandezas vetoriais, a opção correta é o item E. É o tipo de questãozinha, galera, que a gente não pode perder de forma alguma. Você sabe que a tua prova ela tem um padrão de geralmente das 6 questões ter uma extremamente simples, uma extremamente mais, não diria mais difícil, mas ela mais extensa, que ela vai consumir um pouco mais do tempo da tua prova, e as demais ali fazendo ali um meio termo, tá? E esse tipo de questão aí que a gente começou aí, é o tipo de questão que você não pode perder sobre hipótese alguma, pode fazer toda a diferença se você perder uma questão dessa, tá bom? É uma questão aí que a gente tem que ter total domínio desse assunto. E já vamos aí para a próxima questãozinha. Você tem agora um carro que viaja com a velocidade de 108 km por hora, tá? Em um trecho retilíneo de uma estrada, e quando está a 90 metros de um caminhão, verifica que ele está tombado na pista. Então, quando ele está a 90 metros, ele percebeu um caminhão tombado lá na frente. Porém, essa questão é muito bacana porque o cara que só decora a fórmula ele não resolve. Você precisa realmente entender a situação e colocar os teus conhecimentos em prática. Olha só, o tempo de reação do motorista até acionar os freios é de 0,5 segundos. O que significa dizer isso? Que ele não começou a desacelerar assim que ele avistou o obstáculo. Ele teve ali um tempinho pensando, embora seja um tempo pequeno, é 0,5 segundos, que é o tempo que ele chama de reação, é o tempo que ele leva até pisar no freio para poder realmente o veículo diminuir a sua velocidade, tá? E esse tempo aí ele chama de tempo de reação. E durante esse tempo de reação, o carro está se movendo com a velocidade que ele já estava, tá? Então tem que ficar atento aí que você tem um pequeno trecho com um tipo de movimento, que é uniforme, e aí sim é onde entra o trecho com movimento uniformemente variado, mais precisamente movimento retardado, né? Aí ele quer que você diga qual é a intensidade mínima da desaceleração que o carro deve ter para não se chocar com o caminhão. Aí eu chamo a sua atenção para essa palavrinha aqui, tá? Ó, desaceleração. Isso aqui é a aceleração com sinal negativo. Então, muitas vezes você pode ir lá para as opções e não tem nenhum número negativo. É porque ele já está falando no enunciado
que é uma desaceleração. Então já fica entendido, né, que o valor que você vai encontrar ele tem um sinal negativo, mas não precisa colocar nas opções, tudo bem? Então deixa eu resolver com você essa questãozinha aqui, tá? Fazer um esboçozinho do que está acontecendo. Ó. Você tem lá veículo, temos lá veículo, e ele está vindo com uma velocidade, que eu vou chamar de velocidade inicial, de 108 km por hora. Esse número é bastante comum, galera, você deve lembrar muito bem disso, bastante comum. Daquela tabelinha que eu monto com vocês, né, que já montei, vou relembrar ela aqui, dos números mais conhecidos, quando você precisa transformar de metro por segundo para quilômetro por hora ou o contrário. O que é? Essa tabelinha aqui, ó, montar aqui rapidinho com você, ó, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e 30 metros por segundo. Só esses três aqui para a gente relembrar. Olha só, o que é que eu preciso lembrar? Que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. É assim que você faz para passar de metro por segundo para quilômetro por hora. E se eu tiver 10 metros por segundo? Perceba que daqui para cá é vezes 10. Então, daqui para cá eu também vou multiplicar por 10, que vai dar 36 km por hora. Para você não ficar só naquela noia de que você tem que multiplicar por 3,6, não tem? Quanto é que vai dar isso? É um número decimal, é chato? Faça o seguinte, e daqui para cá, ó. Aliás, vamos fazer mais fácil. Vamos pegar esse aqui, ó. Ao invés de multiplicar por 20, vamos fazer assim. Esse aqui, ó, é o dobro desse. Então, aqui também vai ser o dobro de 36, que vai dar 72 km por hora. Daqui para cá, olha só, aliás, botar isso aqui 3 vezes. Então, aqui eu posso dizer que vai ser 108 km por hora. Se eu pegar esse valor aqui vezes 3, vai dar exatamente esse. Aqui a mesma coisa, tá? Então, se você pegar essa tabelinha, você não vai precisar ficar enlouquecendo com essa história de multiplicar por 3,6, dividir por 3,6, vai sempre dificultar muito aí a solução da tua questão, tá? Então, saiba esses númerozinhos aqui. A mesma coisa com os intermediários. Ó, o 15 e o 25, você pode pegar a média, ó. O 15 seria a média entre 10 e 20, então aqui também seria a média, que vai dar 54. E aí você monta essa tabelinha, fica tudo de boa para você. Então, olha só o que a gente precisa, tá? Nessa questão aqui, ele disse que ele começa com essa velocidade e ele tem um tempo de reação. O que é esse tempo de reação? É o tempo que ele está pensando o que é que ele vai fazer, se ele vai frear, se ele vai desacelerar, se ele vai desviar, se ele vai continuar com aquela velocidade. Então, significa dizer que nesse trecho aqui, ó, o movimento dele é uniforme, a velocidade dele é constante. E 108 km por hora nós já sabemos que vale 30 metros por segundo. Por que eu tive que transformar? Porque ele disse para a gente que o tempo de reação dele é de 0,5 segundos, tá? Então eu preciso aí trabalhar com as unidades coerentes. Então nesse primeiro trecho aqui, ó, só nesse trecho aqui, só durante meio segundo, qual foi a distância que ele já percorreu? Ó? Velocidade vezes o tempo. Então vai ficar 30 vezes 0,5 é 1 meio. Eu sempre sugiro que você evite trabalhar com número decimal, isso só vai atrasar a tua vida, tá? Isso aqui é um verdadeiro inferno astral, tá? Vai para número, para fração, que vai facilitar muito a tua vida. Ó. Então aqui vai dar 15 metros. O que significa dizer isso? Ele disse para a gente na questão que ele estava a 90 metros do obstáculo. Só que ele não começou a frear quando ele estava a 90 metros. Ele só, de fato, começou a frear depois que ele andou 15 metros. Ó. Exatamente por conta dessa velocidade que ele estava, 30 metros por segundo. Passou meio segundo lá pensando para poder ver o que ele ia fazer. E aí sim é ele que resolveu tacar o pezão no freio. Então, daqui até aqui, agora sim eu posso dizer que ele vai desacelerar. Aqui ele vai chegar com velocidade nula. Mas aí qual é a distância que ele ainda tem para fazer isso? Ora, ele estava inicialmente a 90, percorreu 15 só nesse tempo de reação aqui. Então restam quanto? 75 metros. Esse aí é exatamente o tempo restante. Cuidado com esse detalhe, tá, galera? Muita gente ia querer resolver essa questãozinha aqui usando os 90 metros sem levar em consideração esse trecho, tá? Importantíssimo ficar atento aqui. Então, nesse trecho final, movimento uniformemente variado. Perceba que nessa questão você faz um passeio
por boa parte da cinemática. Começa com movimento uniforme e o restante, ainda na mesma questão, você tem uniformemente variado. Vamos aqui para os dados que a gente tem. Eu tenho a distância percorrida, tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final. Acabou. Vou usar aqui o nosso amigo Torricelli, ó. Vai direto para a resposta. Ele quer saber qual é a desaceleração que ele tem que ter, então vamos direto para ela. Vai ficar velocidade final 0, inicial, ó, cuidado, ó, a final desse trecho é a inicial desse segundo trecho, que é exatamente esse valorzinho aqui, ó. Então vai ficar 30 ao quadrado, mais 2 vezes a distância percorrida, 75 metros. Organizando, vai ficar 150 vezes a, isso vai dar igual a menos 900. Ó, aqui dá 30 ao quadrado a 900, passa para o outro lado, troca o sinal. Fazendo aqui essa continha, você vai encontrar uma aceleração negativa, ou seja, uma desaceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, fazendo aí com que a nossa opção correta seja o item D, tá bom? Essa é a opção correta aí da nossa questãozinha. Cuidado, hein, galera, com essa questão aí, ó, você tem aí todo a parte básica, né, da mecânica, que é exatamente a cinemática, movimento uniforme, uniformemente variado, na mesma questão, tá? Curtiu aí? Questão de cinemática, item D, é o nosso item correto, tá? Já vamos aí para a próxima, que é uma questãozinha teórica, tá? Para poder a gente avançar no nosso conteúdo. Olha aí que questão bacana, também questão muito comum, né? Nosso tipo de questão aí é questão teórica, o Colégio Naval gosta demais desse tipo de questão aí, sempre tem 1 ou 2 questões, das 6, né? Embora a gente, na última prova, das 6 questões, as 2 teóricas, salvo engano, foi da anterior, a gente teve questão no lado por conta disso daí, tá? Então, vamos realmente fazer uma boa base aí, que com certeza vai te ajudar bastante. Sobre alguns conceitos físicos, assinale a alternativa correta. Item A. Força e corrente elétrica são grandezas vetoriais. Olha o que é que ele quer, hein? Muito cuidado. Essa nossa querida banca aí, né, Colégio Naval, eles costumam variar. Nem sempre é só correta e nem sempre é só incorreta. Eles costumam pedir as duas, tá? Então tem que ficar atento. Marca essa palavrinha aí quando você for resolver para poder não ter dificuldade. Então vamos lá. Item A. Força e corrente elétrica são grandezas vetoriais. Já está errado, tá? Somente a força é vetorial. Corrente elétrica é uma grandeza escalar. Então, item A já não pode ser o nosso item correto. Item B. Se um corpo desloca ao longo de uma superfície horizontal com atrito, a força de contato entre a superfície e o corpo é a força normal. Portanto, a força de contato é perpendicular à superfície. Muito cuidado com essa questãozinha, viu, galera? Eu vou resolver aqui no quadro para poder você entender o porquê dela estar errada. A historinha é a seguinte, faz de conta que eu tenho aqui a superfície, tá aqui o nosso bloco. O que é que todo mundo sabe? Que aqui eu vou ter peso e aqui eu vou ter normal. Beleza. A força de contato, se eu tivesse só essas duas forças, a força de contato é exatamente a força normal. Se eu tivesse só essa situação. Por quê? Porque se esse corpo tivesse pendurado, o peso continuaria existindo, mas a normal deixaria de existir. Então é só você pensar assim. Se eu quero a força de contato ou as forças de contato, eu tenho que sempre pensar quais são as forças que deixariam de existir se ele perder o contato com a superfície. Então, se esse bloco aqui, se ele não tiver mais em contato com a superfície, o peso continua existindo, já a normal deixa de existir. A mesma coisa vai ser válida para o atrito. Se você puxar esse bloco aqui para a direita, ó, se você puxar esse bloco aqui para a direita, vai haver uma força de atrito aqui, ó, em sentido contrário. Então, na verdade, ó, você vai ter duas forças atuando, duas forças de contato atuando sobre o corpo. Mais uma vez, é só você eliminar esse corpo de contato com a superfície. Se ele não tiver mais contato com a superfície, quem é que deixa de existir dessas 3 forças? A normal e o atrito. O peso continua. Então eu posso dizer que essas duas forças aqui é que serão as forças de contato, não é só a normal, tá? A outra coisa é que o atrito ele depende da normal, ó. Ele é coeficiente de atrito vezes a normal. Então significa dizer que essas duas forças aqui são as duas forças de contato. Então a resultante da força de contato não é perpendicular, ela é inclinada aqui, tá? O que seria a nossa
resultante, tá? Fazendo então aí com que o nosso item B esteja também errado. Mas é uma assertiva que muita gente com certeza vai lembrar. Normal é sempre perpendicular, esse nome normal significa perpendicular. Mas aí, como ele está querendo saber das forças de contato, não tem apenas a normal. Ele disse que tem atrito, e o atrito também é uma força de contato, tá? Já no item C, ele quer o seguinte: os satélites de movimento em órbita em torno da Terra, os satélites se em movimento em órbita em torno da Terra devido à interação gravitacional, que é sempre uma força de atração. Verdadeiríssimo, tá? A força a força gravitacional é sempre uma força de atração. Você já deve ter escutado falar, né? Aquela máxima que diz que massa atrai massa. É exatamente isso aí que diz a força gravitacional. Já no item D, por que ele está errado? Pelo princípio da inércia, se as forças de um corpo, se a soma das forças de um corpo é nula, então este corpo tem que estar parado. O que está errado é exatamente essa palavrinha aqui, ó. Ele não tem que estar parado, ele pode estar parado. Eu tenho duas possibilidades, tá? Ou ele vai estar parado, realmente a velocidade vai ser nula, ou você diz que a velocidade dele vai ser constante, tá? Você tem essas duas possibilidades aí. Então o item D está errado porque ele está sendo muito incisivo. Ela não é obrigatória, ela é uma possibilidade. E o item E diz o seguinte: o calor sensível da água é menor que o calor sensível da areia, é o contrário. É tanto que quando você vai à praia, você percebe que dependendo do horário, para pisar na areia, você tem dificuldade de tão quente que está. Então ela precisa de menos calor para variar a temperatura. Isso é exatamente a definição de calor sensível. Então o calor sensível da água, ele é maior do que o calor sensível da areia. E o que ele está dizendo aí na questão é exatamente o contrário, tá? Então o item E também está errado. Então a opção correta aí da nossa questãozinha, item C, tá bom? Já vamos aí para a próxima. Essa próxima questãozinha também muito bacana, porque ele envolve aí alguns conceitos de cinemática. Ele fala aí de um helicóptero que está voando horizontalmente, ele coloca alguns números. E isso daí também pega muita gente, tá? Pega muita gente. Cuidado. O cara fala, um helicóptero voando horizontalmente, então ele já associa com lançamento horizontal. Tudo bem, essa associação não está incorreta, mas cuidado com a assertiva que ele fala, tá? Com a pergunta que ele faz. Então ele diz que ele está a uma altura de 40 metros, velocidade de 3,6 km por hora, solta uma caixa de suprimentos para uma família isolada nas montanhas. Desprezando a resistência do ar, quando a caixa atinge o chão, qual a distância horizontal que separa a caixa do helicóptero? O que é que você precisa lembrar? Vem aqui comigo que é para poder eu te orientar nessa questãozinha aí. Seguinte, faz de conta que isso aqui é o helicóptero, está andando aqui com essa velocidade horizontal, como ele disse. Tudo bem, ele vai abandonar um pacote, né? Vai abandonar um fardo aí. Qual vai ser a trajetória desse pacote? Essa trajetória aqui. Mas o que é que a gente precisa perceber? Que essa velocidade horizontal, ela vai ser, a tal da Vx, ela é constante e não tem resistência do ar. Ele precisa dar essa informação. Na hora que ele diz isso, o que é que a gente pode afirmar? Que quando o helicóptero estiver bem aqui, ó, a caixa vai estar bem aqui, ó. Quando o helicóptero estiver bem aqui, ó, a caixa vai estar exatamente embaixo dele. Do helicóptero estiver um pouquinho mais à frente, a caixa continua sempre embaixo dele. Então, na hora que a caixa chegar aqui para a galera, o helicóptero vai estar exatamente aqui, ó. E o que ele pergunta é qual é a separação horizontal entre os dois. Perceba que um está o tempo todo em cima do outro, ó. Então não existe separação horizontal. Então para essa questãozinha você não faz absolutamente conta nenhuma, tá? Mas a questão coloca exatamente os dados, coloca exatamente os números para que você caia nessa pegadinha. Ela te induz a fazer conta, mas você não precisa. O que você realmente precisa é um conceito básico lá da cinemática, que é exatamente essa história do movimento do corpo em um lançamento horizontal, tá? Ele vai estar sempre abaixo, né, do avião, do helicóptero que liberou aí o fardo, se a gente desprezar a resistência do ar, tá? E praticamente a gente só resolve questões
desprezando a resistência do ar. Mas caso apareça por aí esse fardo ficaria um pouquinho para trás se houvesse a resistência do ar. Mas como não existe, então ele vai estar sempre abaixo, tá? À medida que o helicóptero vai andando, o fardo vai estar o tempo todo abaixo dele. E como na questão que ele quer é a separação horizontal, então a resposta da nossa questão é exatamente o item C, tá bom? Essa aí é a nossa questãozinha. Cuidado, como você viu aí, ele colocou alguns números aí para você fazer conta, mas totalmente desnecessário, tá? Vamos para a próxima. Essa questãozinha aí, muito bacana, ela te desafia, né, por conta do nível dela. A gente sabe que Colégio Naval é cobrado assuntos do fundamental, né? Só que essa daí, para quem está com nível fundamental apenas, a gente pode dizer que ela é complicada, tá? Ela não é tão difícil, mas ela exige que você saiba uma propriedade. Se você lembrar dessa propriedade, a questão se torna menos complicada para você, tá? Se não souber dessa propriedade, aí realmente vai ficar muito difícil. Por que vai ficar muito difícil? Porque você está vendo aí um gráfico da força em função do tempo, e a força é variável. Se a força é variável, significa dizer que a aceleração também vai ser variável. E a gente não trabalha com aceleração variável. Você viu a primeira questão que a gente fez nesse bloco? Ela trata de movimento uniforme e uniformemente variado. Aliás, a segunda questão, né? Uniforme e uniformemente variado. Nas duas, a aceleração é constante. No primeiro, ela é constante e igual a zero. E no segundo, ela era constante e diferente de zero, né? Mas a gente só trabalha, só faz conta com esse tipo de situação, a aceleração constante. Mas nessa daí apareceu um gráfico da aceleração variável, tá? Ou seja, a força também, a força resultante, né, é variável. Aí ele quer que você diga, ó, sabendo que ele partiu do repouso, conceitozinho básico lá da cinemática, né, partiu do repouso, e a sua trajetória foi retilínea. Podemos afirmar que a velocidade do carro após 3 segundos, partindo do repouso, é... E aí, nós queremos saber qual é a velocidade que ele atinge. Existe uma saída bem complicada que a gente não vai usar isso aí, tá? Com certeza a gente não vai usar isso aí, que seria você calcular uma aceleração média. A gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui um conceitozinho para você, ó, que é o seguinte. Olha aqui o gráfico. Temos aqui um gráfico da força resultante em função do tempo. Tá aqui o gráfico. E ele começa com quanto? Com 2, e ele aumenta até o 10, né? 10 newtons. 10 kilonewtons, na verdade. Tem que ficar atento a isso aqui também, tá? Ó, aqui está em kilonewton, ou seja, 10 a terceira newtons. Muito bem. E esse tempo, ele aumenta até aqui, ó, o quarto segundo. 0, 2, 4 segundos. Aí aqui é onde vai fazer exatamente a diferença na tua aprovação. Como assim? Sempre que você tiver um gráfico da força em função do tempo, você vai ter que lembrar de um negocinho chamado de impulso. Impulso é calculado assim, ó, força vezes ΔT, de uma maneira geral. Já que o nosso gráfico, ó, força em função do tempo, ó, força em função do tempo, ele vai me dar o impulso. Só que eu não posso usar essa equação porque a minha força é variável, eu não sei qual é a força que eu vou utilizar. Então, aí é onde entra a propriedade. Qual é a belíssima propriedade que você tem, e ela é bastante comum na física, é você calcular a área. Se você calcular a área, você vai ter aí o impulso, tá? Ah, então é só calcular essa área desse trapézio aqui todinha? Calma, 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 calma. Por quê? Olha o que ele quer saber. Após 3 segundos, eu só calcularia toda essa área se ele quisesse em 4 segundos. Então, na verdade, o que eu preciso calcular é a área até aqui, ó. Então, eu preciso saber quanto é que vale essa medida, ou seja, preciso saber esse valor aqui, ó. E você vai perceber comigo de uma forma muito tranquila mesmo. Meu gráfico é uma reta, é linear, então fica fácil, ó. Perceba que na hora que você aumentou de 0 para 4 segundos, você saiu do 2 para o 10, ou seja, sempre o dobro. Então, se eu sair... vou botar aqui, organizar aqui para você assim, ó. Se eu tiver um ΔT de 4 segundos, eu vou ter uma variação da força de 8 segundos. Então, significa dizer que para cada segundo que você andar, a variação da força vai ser quanto? Ora, aqui é sempre o dobro. Então, significa dizer que a minha variação da força vai ser de
2 unidades também, né? Coloquei 2 newtons, na verdade são 2 kilonewtons. Então, se eu aumentar bem aqui, ó, no meu primeiro segundo, eu vou estar com quanto? 2 mais 2, eu vou estar bem aqui com 4 segundos. Seria esse valor aqui, ó, 4 segundos. Já bem aqui no meu segundo segundo, que é exatamente o meio do caminho, mais 2, ó. Então eu vou aqui para 6, ó. Como eu quero o terceiro bem aqui, vai ser exatamente 8 kilonewtons, tá? Então, na hora que você percebe essa proporção, fica fácil você identificar os valores que você vai ter que usar. Porque eu quero a propriedade de calcular a área, ela vai me dar o impulso, calculando a área. Que área? Ele quer na questão que seja durante os 3 primeiros segundos. Então, você vai calcular a área somente até aqui, ó. Vou separar ela aqui para você perceber comigo qual é a área que você vai calcular, ó. É a área desse trapézio aqui, ó. Cuidado, tá? Não vá calcular a área do trapézio maior não, porque você vai errar. Provavelmente tem até nas opções, aí você vai marcar achando que está certo e não é. Até esse detalhe aí nessa questão realmente é necessário que você tenha. Então vamos calcular a área. Como é que eu calculo a área do trapézio? Ora, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Vamos embora. Quem é a minha base maior? 8, mas não são só 8, são 8 kilonewtons. Então 8... mais, vou deixar para colocar o quilonewton no final, tá? Essa aqui vai ser a base maior, esse trecho aqui, ó. Isso aqui é a base menor, que vale 2. Mas tudo isso aqui está em kilonewton, então vezes 10 à terceira. Agora sim, vezes a altura. Quanto é a altura? A altura é essa distância aqui, ó. Não esquece que a altura é sempre a distância entre as duas bases, tá? Ó, é essa distância aqui, que vale 3. Tudo isso dividido por 2. Aí sim, a minha área vai ser o próprio impulso, que vai dar 1,5, aqui dá para simplificar, 1,5, 10 a quarta. Esse aqui vai ser o nosso impulso. Ora, mas o que ele está querendo não é o impulso, exatamente. Por isso que eu comentei com você no começo que o Colégio Naval sempre tem algumas questões mais simples e umas com as pegadas mais complicadas. Essa daqui já seria uma delas. Seria aquele tipo de questão que você tem que deixar talvez para o final, que você percebe que ela vai consumir mais tempo. Então você vai, garante as questões mais básicas e as questões medianas, e o tempinho que sobrar, aí sim você vai tentar fazer essa aqui, que ela vai consumir mais tempo. E agora sim a gente tem condição de responder o que ele quer. Ele quer saber qual é a velocidade após 3 segundos. Aí você vai lembrar, meu querido, do tal do teorema do impulso. Ó. Teorema do impulso. Aqui é como eu calculo o impulso e aqui é como eu relaciono o impulso com a velocidade. Ó. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento, tá? Impulso a gente acabou de calcular. Vou colocar logo assim, ó, 15 vezes 10 à terceira, tá? Ó. Perceba que eu desloquei a vírgula, ela estava para cá, trouxe para o 15, então subtraí uma unidade do expoente, ó, vai ser igual. O que é variação da quantidade de movimento? Massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Ele disse para a gente que ele partiu do repouso, então isso aqui vai dar 0. Então vai ficar 15 vezes 10 à terceira é igual. Qual é a massa? Ele disse que a massa é de 10 à terceira vezes velocidade final. Aí, meu querido, ó, só cancelar 10 à terceira com 10 à terceira, nós teremos aqui que a velocidade final desse corpo será de 15 metros por segundo. Perceba que nós estamos trabalhando tudo aqui no sistema internacional. E aí, quando você vai para as opções, ainda tem essa jogada aí, ó. Todas as velocidades estão em quilômetros por hora. Então, você tem aí um passeio nessa questão por essa propriedade do impulso. Tem aqui, lembrando do impulso, lembrando do teorema do impulso, esse conceitozinho de matemática básica que a gente precisa perceber, já que aqui é uma reta. E aqui no final eu ainda tenho que usar o tal do 3,6. Só que a gente já colocou hoje que você não precisa passar, né? Multiplicar lá pelo 3,6. Sabendo daquela tabelinha, você sabe que isso aqui é de 54 quilômetros por hora. Tá? Fazendo aí com que a nossa opção correta seja exatamente o item B de brabo.
Eita, que questãozinha top essa, hein? Realmente ela recorre aí pra gente, para muita informação aí, tá? Tem que ficar bastante atento. Todos os detalhes que você tem dessa parte aí que mistura cinemática com a parte da dinâmica, né? Leis de Newton. Você vê aí uma aceleração variável, é muito raro a gente trabalhar com esse tipo de situação, mas como a gente sabe, nós vamos sempre nivelar por cima, tá? Ninguém vai estar aqui te enganando só com questões simples, aquele feijãozinho com arroz, não. A gente também tem que fazer questões com pegada mais alta, que é exatamente para você fazer a diferença e conseguir a tua vaga, tá? Rumo aí ao Colégio Naval. Já essa próxima questãozinha que a gente vai fazer aí, tá? Última desse bloco, ela fala sobre lançamento oblíquo, uma questãozinha teórica muito bacana. Como você está vendo aí na sua tela, ele te deu todo o gráfico, né? Todo o esqueminha do que acontece no lançamento oblíquo, que é esse tipo de gráfico aí. E o que é que ele quer que você saiba? Olha aí, 5 itens cobrando de você só tudo do lançamento oblíquo. Então eu vou voltar aqui na minha figura e vou esboçar com você tudo o que acontece no lançamento oblíquo, daí a gente parte lá para as opções para ver qual delas é que tem aí a informação correta, tá? Vamos lá, quando você tem um lançamento oblíquo, a primeira coisa que você tem que lembrar é que aqui você tem que decompor. Eu tenho uma velocidade no eixo X e eu terei aqui uma velocidade no eixo Y. A melhor coisa que você faz é decompor essa velocidade aí, tá? Então a gente pode dizer que Vx vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno de θ, já que o Vx está colado com o ângulo, então você usa o cosseno de θ, enquanto que o Vy ele vai ser V0 vezes o seno de θ. O que mais? E aí você precisa perceber que essa componente Vx aqui, ó, ela está na horizontal. Se ela está na horizontal, não tem aceleração. Então, na horizontal, você diz que o movimento vai ser uniforme. Já quando você trabalha com Vy está na vertical. Na vertical, você tem a aceleração da gravidade. Então, à medida que sobe a velocidade, a componente da velocidade, né, a velocidade a chamada Vy, ela vai diminuindo até que quando chega no topo, Vy é zero. Por que ela vai diminuindo? Porque ele está indo contra a gravidade. A aceleração tem sentido contrário, então ele desacelera. Então a gente pode dizer que essa Vy, que ela pertence a um movimento uniformemente variado. Meu querido, se você quer dominar esse assunto, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, não tem para onde correr. É saber os conceitos básicos de cinemática, movimento uniformemente variado. Isso aqui não é nenhum outro assunto, ele na verdade é a mistura de dois que você conhece. Tá? Então, se você pegar uniforme e uniformemente variado, você bota esse assunto aqui no bolso com muita tranquilidade, pode ter certeza. Tá? E aí o que acontece com Vy? Vy vai diminuindo, deixa eu chamar aqui de Vy2, aqui Vy1, vai diminuindo, ó, até que quando chega no topo, Vy é zero. Mas Vx não, Vx é sempre constante. Então, quando você chega no topo, Vx continua sendo diferente de zero. É tanto que a gente diz que esse momento aqui é quando ele está com a velocidade mínima de toda a trajetória, tá? Então, lá no topo ele tem apenas Vx, ele não tem Vy. E aí, no sentido contrário, aí, né, na descida, só faz inverter aí o sentido da componente vertical. Ela, ao invés de estar para cima, ela vai estar para baixo, né? Ela vai estar mais ou menos assim, ó. Em todo trecho eu vou ter Vy para baixo, mas Vx continua a mesma. E o que mais? O tempo de subida, ele é exatamente o mesmo tempo de descida, tá? Se a gente garantir isso daqui, ó, o ponto de partida está exatamente no mesmo nível do ponto de chegada. Como eles estão no mesmo nível, então a gente pode dizer que o tempo de subida é absolutamente o mesmo tempo de descida. Então vamos aí para as nossas opções. O que é que ele diz? Quando o corpo atinge a altura máxima, a sua velocidade é nula. Não, a sua velocidade não é nula. Quem é que é nula? Apenas a componente Vy, tá? Apenas a componente Vy. Já no item B, ele diz que o tempo para o corpo atingir a altura máxima é maior que o tempo que ele leva para retornar ao solo. Também falamos que isso aí está errado. Se for para o mesmo nível, como é na nossa questão, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Já no item C, ele fala o seguinte: na vertical, durante a subida, o corpo realiza movimento
retardado. Perfeito. Na subida ele realmente vai diminuindo a velocidade até que ele chega no topo com a velocidade mínima, velocidade real do corpo é mínima, já a componente vertical é nula. Cuidado, a gente fez a figurinha para isso, né? Então a opção correta realmente é o item C, de colégio naval. Por que o D e o E estão errados aí para a gente terminar? O tempo de subida não depende do ângulo θ, com certeza depende. Tá? Você viu aí que as componentes VY e VX, elas são em função do ângulo, né? Do seno e do cosseno do ângulo. E o item E diz que o módulo da velocidade do corpo ao retornar ao solo é maior que o módulo da velocidade em O, devido aos efeitos gravitacionais. De jeito nenhum. Tanto na subida quanto na descida, a gravidade é a mesma, a aceleração é a mesma. Então, a velocidade com que ele sai vai ser a mesma velocidade que ele chega do outro lado. Tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Não esquece, estamos falando de um mesmo referencial, que de onde ele vai sair vai ser exatamente o mesmo nível, tá? De onde ele vai chegar, tá? Não esquece disso. Então, a opção correta aí da nossa questãozinha de lançamento oblíquo é o item C, de colégio naval. Me despeço de vocês, aguardo até o próximo bloco, que é a parte de dinâmica, tá bom? Vamos que vamos!